Estamos começando Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, toda quinta-feira às 7 horas da noite, aqui na TV Câmara, canal 23.2 da grade da TCM. Toda quinta, um programa inédito para você, do Cidadania, um programa que é uma parceria entre a TV Câmara Mossoró e o Instituto Novo Eleitoral. Mais uma vez eu digo, se você ainda não conhece, acesse o Instagram Novo Eleitoral. Lá tem diversos artigos de opinião, diversas notícias sobre direito eleitoral e direito partidário. Sempre lembrando, batendo no ponto que esse ano teremos eleições e mais do que escutar candidatos, nós devemos pesquisar sobre eles, saber como está a atividade legislativa, saber o que estão propondo e como estão votando. Mais do que promessas, são as atitudes dos seus candidatos que deverão nortear o seu voto. Bom, e o tema de hoje vai ser direitos dos animais. Você que tem um bichinho de estimação, ou então você que não tem, mas que gosta de animais, vai ficar atento no programa de hoje, porque nós vamos falar sobre alguns direitos dos animais que talvez você nem sabia que existia. Vamos falar também um pouco sobre os deveres, do tutor, do proprietário do animal, sobre as atitudes daquele animal perante terceiros. Para conversar um pouco conosco hoje, nós vamos trazer aqui um advogado que é membro da Comissão de Direito Ambiental aqui da OAB Mossoró. Ele vai tirar um pouco das nossas dúvidas sobre esse tema. E se você tem alguma dúvida ou então mesmo alguma sugestão de tema para os próximos programas, você pode entrar em contato conosco através da nossa rede social. Nós temos o Instagram, Programa Cidadania. Vai lá e deixe sua sugestão, seu comentário, sua crítica, porque nós estamos aqui para construirmos juntos esse canal, esse programa. Então, só para lembrar, gente, que em virtude do número de casos da variante Ômicron, em virtude da alta nos casos de Covid e também devido a essa epidemia da gripe H3N2, nós resolvemos estar aqui no estúdio todos usando máscaras. Por essa razão, o nosso convidado e eu estaremos hoje utilizando as máscaras durante o programa. Você aí de casa, se cuide também, use máscaras, esteja distante sempre das pessoas, respeite o distanciamento, use álcool porque a pandemia não acabou, muito pelo contrário, ela voltou e voltou com tudo, infelizmente, Então, sempre que possível, exerça o seu dever como cidadão e cobre também dos seus parentes, dos seus amigos que vão se vacinar e exercer o direito deles também, que é um direito de todos, que é o direito à vacinação. Bom, então, no próximo bloco, nós já vamos estar aqui com o nosso convidado, conversando sobre direitos dos animais. E se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato conosco através do nosso Instagram. Nós voltaremos daqui a pouquinho com o segundo bloco do programa Cidadania. Não saia daí! Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica.
Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com Cidadania aqui no segundo bloco do programa. Como eu já adiantei, estamos trazendo para conversar conosco sobre direitos dos animais, Dr. Júnior Cardoso, que é advogado, é membro da Comissão de Direito Ambiental da OAB Mossoró, é advogado criminalista e membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas do Brasil. Primeiramente, Dr. Júnior, nós gostaríamos de agradecer a sua presença em vir conversar conosco sobre esse tema. Muito se fala sobre direitos, mas quase nunca sobre direitos dos animais, né? Acredito que algumas pessoas talvez nem saibam que existem direitos para os animais, né? Essa legislação formal, né? Leis que tratam sobre os direitos dos animais. Então, inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a sua presença e deixo aberto, então, para o senhor poder se apresentar um pouco para os nossos telespectadores. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos os telespectadores que nos veem aqui. É uma honra estar aqui comparecendo para poder dar um pouco de informação às pessoas, né? Com relação ao direito dos animais, os animais, eu costumo chamá-los de animais não humanos. Nós somos animais humanos, né? Então, é uma nova nomenclatura que hoje deve se impor, mesmo porque os animais não humanos são seres sensitivos, que sentem dor, que sentem prazer, que podem até pensar. Antes, nós dizemos que os animais são irracionais. Não, eles não têm um raciocínio lógico, não têm um raciocínio, né? Pragmático, mas eles pensam sim, eles sonham, eles conseguem sentir saudade, sentir ciúme. Então, assim, com relação aos animais domésticos, nós vemos essas peculiaridades também mais nos animais, no gato e no cachorro, mas tanto a galinha como, inclusive rato, inclusive peru e outros animais, cavalo, todos são passíveis de sensibilidade. Então, o direito ele evoluiu no sentido de transformar esses animais que serviriam simplesmente como coisa para serem seres tutelados pelo direito. Doutor Júnior, como eu já falei aqui no bloco, o senhor é membro, né, da Comissão de Direito Ambiental aqui na OAB Mossoró. O direito ambiental é a mesma coisa que direito dos animais e são sinônimos ou o seu objeto difere? São objetos diferentes, né? Só refraseando que os animais não humanos, né, se enquadram dentro do direito ambiental. O direito ambiental é um conjunto de normas, existe no nosso ordenamento jurídico, que relacionam tudo com relação à proteção da flora e da fauna. Então, isso diz também a questão dos animais. O direito animal é um objeto mais específico aos animais não humanos, a proteção jurídica deles contra os maus tratos e crueldade do agente humano. Doutor Júnior, se a gente pudesse listar, se a gente pudesse citar alguns direitos dos animais, alguns direitos básicos, quais os senhores poderiam falar para a gente? Bem, os animais, eles têm, assim, alguns direitos básicos, mas eu gostaria de falar que o direito animal, ele surgiu através de uma filosofia da dignidade animal, certo? Por que o animal tem direitos? O animal tem direitos porque ele possui dignidade. O ser humano, ele possui direitos fundamentais na Constituição, porque existe na Constituição um princípio primácio de tudo, que é o direito da dignidade humana. Então, todo animal tem sua dignidade. Um cão tem sua dignidade. Ele não pode ter a mesma dignidade que um rato, que um bicho peçonhento que faz mal ao ser humano. Então, todo animal, de acordo com essa filosofia, tem que ser tratado com sua dignidade. Apesar dessa filosofia ter se desenvolvido, a Unesco, se não me engano, foi no ano que eu nasci, em 1978, né, criou uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais. E nela ela fala que todos os animais, elas têm direito a uma vida, têm direito a uma existência, ela tem direito a viver livre no seu próprio habitat, né? Não tem direito também não ser vítima de crueldade. Então são direitos básicos, né? De comida. Agora, como isso confronta com o direito humano de viver com base na sua carne e no seu transporte? Aí o ser humano,
ele pode muito bem tomar posse desses animais como propriedade, né? Mas no sentido de ser o tutor e utilizar-se da carne, do alimento para se sustentar, mas desde que forma que não atenda à crueldade animal. Ou seja, o animal abatido, ele tem que estar bem alimentado, ele não pode estar estressado e não pode estar com sono, né? Então tem que ser uma morte rápida e súbita, não pode ser com sofrimento. É interessante que no Japão eles estão matando os peixes afogados, né? Sem sofrimento. Já é uma coisa interessante porque o peixe, ao sair da água, ele sufoca, então ele sofre. Então o que as grandes embarcações fazem lá no Japão? Eles separam os animais já pescados dentro da água em um tanque e congelam a água. Então o peixe ele adormece e morre dormindo, então ele não sofre. E o que acontece com isso? As características da carne permanecem por muito mais tempo. Então o que tem que se fazer são duas coisas, fazer uso da tecnologia e da educação e do conhecimento para poder fazer que as pessoas tenham consciência e usar a tecnologia ao bem-estar animal, né? É a questão do uso dos animais para fase de testes, né, com as famosas cobaias, né, em farmacêuticas, em laboratórios. Muitas pessoas que defendem os direitos dos animais, eles são contra o uso dos animais nesses testes. Mas a legislação, ela proíbe alguma coisa? Ela regulamenta? Como é essa questão? Existe sim uma resolução, existe sim uma lei, inclusive, a Lei Federal 11.794 de 2008, né? É a lei que estabelece os procedimentos para o uso científico dos animais. Então, assim, nessa lei, existem outros regulamentos à parte, só que essa lei, ela limita a atividade científica, justamente essas entidades que são universidades, né? Inclusive, ela proíbe a morte por meios humanitários, a morte do animal em condições que envolvam, segundo as espécies, um mínimo de sofrimento físico e mental. Doutor Júnior, o nosso segundo bloco está chegando ao fim, mas nós voltaremos no terceiro bloco falando um pouco sobre os crimes que envolvem os direitos dos animais. Então, não saia daí se você tem um animalzinho de estimação, se você gosta dos animais. É bom estar atento ao nosso próximo bloco, porque, inclusive, a gente vai conversar com o Dr. Júnior sobre como denunciar crimes e maus-tratos contra os animais. Então, não saia daí, que o Cidadania volta daqui a pouquinho. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos
Estamos de volta com o terceiro bloco do Cidadania, conversando sobre direitos dos animais com o Dr. Júnior Cardoso, que é advogado, membro da Comissão de Direito Ambiental aqui da UAB Mossoró. Dr. Júnior, falando agora um pouco sobre crimes que envolvem os animais, né? Praticados contra os animais. A gente vê muito nos noticiários casos de pessoas abandonando os animais, muitas vezes nas estradas. É crime previsto na legislação abandonar um animal? Sim, é crime. Inclusive, antes de explicar essa questão, eu gosto de explicar o que são maus tratos. Maltratos animais são todo ato humano que provoque sofrimento físico ou mental ao animal, né? Desde o isolamento, pode ser isolamento, abandono, mutilação, inclusive uma lesão, ou então, inclusive, até a morte do animal, né? Né? Então, assim, nossa legislação tem uma lei de crimes ambientais que orienta, que disciplina toda essa questão. Já a Constituição Federal, no artigo 225, já fala que é um direito fundamental do homem, né? O ambiente ecologicamente equilibrado, nisso está a proteção da fauna e da flora. E tem uma lei federal, que é a Lei de Crimes Ambientais, que pune quem faz maus tratos aos animais. O artigo 32 diz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres e domésticos, ou domesticados, né, seja nativos ou exóticos, a pena é uma detenção de 3 meses a 1 ano. Né? Inclusive, nesse tipo penal não fala em abandono, mas nós temos um decreto de Getúlio Vargas, antigo, né, que explica que abandono dos animais também é crime, né? Deixa eu procurar aqui. Então, quer dizer que tanto abandonar o animal como o proprietário, no caso vamos chamar de tutor, né? O tutor de um animal doméstico, caso ele não observe aquelas normas de segurança, de higiene, de cuidado, né, com o animal, ele também pode ser punido. Também é crime maltratar um animal. E aí, quando a gente fala em maus tratos, é bem abrangente em relação a não cuidar, não estar atento a condições mínimas de higiene e segurança. Eu expliquei aqui o que são maus tratos, né? Então, eu até achei aqui, o decreto é 4.645 do ano 34. No seu artigo 3º, inciso 5º, diz o seguinte, que considera-se maus tratos abandonar animal doente, ferido, extenuado ou mutilado, bem como deixar de ministrar-lhe tudo que humanamente lhe provê, inclusive assistência veterinária. Bom, se alguém atropelar uma raposa, né, ele pode sofrer dolosamente, né, ele pode sofrer uma pena de que é uma detenção de 3 meses a 1 ano. Se for um gato ou um cachorro, 2 a 5 anos. O que significa o seguinte, que a morte da raposa, a pessoa vai responder pela morte da raposa no juizado criminal, né? A pessoa não é presa em flagrante, faz um TCO e se compromete a ir no juízo do juizado criminal para responder pelo crime, certo? Que geralmente só dá licença básica, a pessoa não vai presa. Se a pessoa não for reincidente, ter depois antecedentes, entendeu? Ou então o processo pode ficar suspenso por 2 anos. Então não tem assim muita aplicabilidade de punição, a pessoa não sai presa. Então, hoje em dia, se alguém atropelar gato, cachorro, intencionalmente, né? Ela vai responder, ela tem que abre-se um inquérito policial, se for pego no ato, preso em flagrante, só sai da delegacia com fiança, ou então na audiência de custódia. Doutor Júnior, no caso, para quem está nos assistindo, caso presencie alguma cena de maus tratos ou mesmo de abandono de animais, qual o procedimento a ser feito para quem denunciar, o que fazer, para quem ligar? Para recolher aquele animal? Bem, se alguém presenciar maus tratos, o ideal é chamar a autoridade policial. A autoridade policial, se for em flagrante delito, né, a pessoa está vendo... Agora, é necessário que a pessoa que denuncie faça provas dos maus tratos, senão você não pode cair, inclusive, um crime de denunciação caluniosa. Então, tem que ser filmada, tem que ter testemunha, a pessoa tem que se dispor a denunciar, né? Em alguns casos, por exemplo, se for denúncia anônima, procurar... Porque o ruim da denúncia anônima, eu vou explicar, que a pessoa que denuncia nem sempre tem um retorno, né? Então, se quer denunciar anonimamente, pode ser feito através ao Ministério Público, né? Inclusive, ou através de ONGs, representantes de ONGs. Mas o importante é sempre, se for o caso,
fazer provas e chamar a autoridade policial. Um caso bem interessante é que uma pessoa me perguntou se, vendo um animal sofrendo sem água, sem comida, há vários dias, né? Se a pessoa podia adentrar num domicílio e resgatar o animal. Não, não pode. Chame a polícia. Porque aí ela já vai estar cometendo outro crime, né? Não pode, porque o policial, ele tem por direito, ele tem os excluentes de ilicitude, que é o estrito cumprimento de dever legal, né? Então, ele pode usar a força do Estado para poder violar o domicílio, né? Então, em flagrante de delito, aí ele viola o domicílio e faz o acolhimento ao animal, né? Doutor Júnior, falando de maus tratos, a gente vê muitos animais participando de apresentações de teatro, de circo. É legal? Muitas pessoas falam que para aqueles animais participarem, fazerem o que o homem pede, né, durante a apresentação, eles passam por um adestramento que muitas vezes tem punições físicas. Então, é legalizado esse uso de animais durante essas apresentações ou não? Bem, o uso de animais em circos, né, essa questão toda começou a discutir no Brasil, porque isso é uma cultura muito antiga, né? Inclusive não começou aqui, veio na Europa, nos Estados Unidos, né, e essa cultura. O interessante é que essa é uma proibição regional e não federal. Por quê? Não existe uma lei federal que domine esse assunto, que regulamente esse assunto. Então, como o direito ambiental, segundo a Constituição, é uma matéria de legislação concorrente, ou seja, município, Estado e União, eles podem legislar sobre direito ambiental, né? Então, esse tipo de prática, animais em circos, é proibido em alguns estados. Se não me engano, 16 estados do Brasil, mas no Rio Grande do Norte ainda não é proibido. Então, o que tem que se fazer, nos estados que são proibidos, aí não se pratica, né, o uso de animais em circo. Se colocarem animais em circo, ele já é automático entrado na lei de crime ambiental. Aqui no Rio Grande do Norte, tem que ter autorização aqui do IBAMA para poder o circo utilizar e do Poder Executivo Estadual. Doutor Júnior, o nosso terceiro bloco está chegando ao fim, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente falou um pouco sobre os direitos dos animais, mas eu acho importante a gente falar um pouco também sobre o dever do proprietário, do tutor desses animais domésticos, né? Caso um animal ele venha ferir uma pessoa ou venha depredar, venha quebrar alguma coisa na propriedade de alguém, o dono, o tutor do animal, ele é responsável pelas atitudes do seu animal e ele deve ressarcir aquela pessoa que foi lesada? Sim, com certeza. Ele tem responsabilidade civil de todos os atos praticados pelo animal não humano, sob sua tutela. Inclusive, perturbação do sossego alheio, se começa a latir, que é uma contravenção penal também, que pode ocasionar, acontece muito, né? Do cachorro latir. Então, assim, eu falo muito de cachorro porque já tem gatos que também são barulhentos, mas eu já tomei algumas medidas para se evitar. Eu botei um forro em casa sem não passar som, mas realmente toda pessoa, tutor do animal, eu não falo nem mais proprietário do animal, mas tutor. Ele é responsável por esse animal. Existe caso de força maior, existe caso de força animal que a pessoa não responde. Por exemplo, a morte do animal. Em caso de estado de necessidade, o que seria isso? Que a vida animal tem que ser preservada, mas se você tem um filho que está sendo ameaçado por um cão e o cão vai atacá-lo e vai matá-lo, tu podes, assim, matar o animal para poder preservar a vida do seu filho, por exemplo. Então, assim, não há responsabilidade de quem mata o animal nesse sentido, porque ele agiu em estado de necessidade, independente se seja o dono ou não. Agora, se o dono do cachorro, se você se feriu para poder se defender do animal, o dono do cachorro responde também civilmente pelas questões, e talvez até criminalmente, porque o animal ele não pode estar solto, né? Inclusive eu já denunciei muitos casos de animais soltos, né? Porque animal solto, principalmente cavalo e jumento, é flagrante delito de abandono de animais. Né? E é um perigo, né, nas estradas também. Porque esses cavalos estão soltos aí em Mossoró, eles têm dono. Agora, quando eles causam um acidente, o dono não aparece. Já notou isso? Pois é, o tutor dos animais deve estar atento aos seus deveres para com os animais, para com os terceiros e também sobre os direitos dos animais.
Doutor Júnior, o nosso bloco está chegando ao fim, mas mais uma vez gostaríamos de agradecer sua presença aqui e deixamos as portas abertas para que o senhor venha, talvez, quem sabe, falar sobre direito penal, processo penal, que é uma outra sua especialidade. Tá bom, obrigado, eu agradeço a oportunidade. Só queria deixar um recado que você não precisa ser vegano para defender os direitos dos animais, né? Muitos se questionam, eu não me sinto bem em ir num churrasco, não sou vegano, mas eu não me sinto em ir num churrasco e tem exposição de animais mortos, assim, sendo fritados, não. Eu evito, tô quase virando vegano, mas tu não precisa ser um vegano para defender os animais, porque porque o veganismo é um estilo de vida. E a gente não pode impor um estilo de vida a outra pessoa, né? A um modo como se vestir, então, principalmente o sexo oposto, no caso a mulher, porque assim, a mulher, ela tem o direito de se vestir como quer e fazer como quer. Então, um homem e a mulher também tem o direito de se vestir como quer e comer o que quer e o que não quer. Então, estilo de vida é isso. Agora, combater a crueldade é um dever contra os animais, é um dever de todos. Muito obrigada, doutor Júnior, recado dado. E nós voltaremos daqui a pouquinho com Cidadania e o quadro Em Pauta com o doutor Herval Sampaio. Não sai daí, que a gente volta já. Saiba como deve ser o isolamento domiciliar de casos confirmados de coronavírus. As janelas do quarto usado para o isolamento devem estar abertas para a circulação do ar. A porta do quarto deve ficar fechada durante todo o isolamento. A maçaneta da porta deve ser limpa frequentemente. O lixo do paciente contaminado precisa ser separado dos demais moradores. Depois de usar o banheiro, vaso, pia e demais superfícies devem ser limpas para desinfecção do ambiente. Toalha de banho e outros objetos não podem ser compartilhados. Não deixar de lavar as mãos com água e sabonete a cada ida ao banheiro. Em casas com apenas um quarto, os demais moradores devem dormir na sala, longe do paciente infectado. Os móveis da casa precisam ser limpos frequentemente com água sanitária ou álcool 70. Sofás e cadeiras não podem ser compartilhados. A distância mínima entre o paciente e os demais moradores é de 1 metro. Se for preciso cozinhar, use máscara de proteção cobrindo boca e nariz todo o tempo. Garfos, facas, colheres, copos e outros objetos usados pelo paciente devem ser separados. Se um morador da casa tiver diagnóstico positivo para coronavírus, todos os moradores ficam em isolamento por 14 dias também. Caso o outro familiar de casa também inicie os sintomas leves, ele deve reiniciar o isolamento de 14 dias. Se os sintomas forem graves, como dificuldade de respirar, ele deve procurar orientação médica. Para saber mais, acesse o site saude.gov.br/coronavírus. Estamos de volta com Cidadania e, como eu anunciei já, nós vamos direto para o quadro Em Pauta com o doutor Herval Sampaio. E depois do doutor Herval Sampaio, nós temos uma novidade. No programa passado, o doutor Pietro Medeiros já anunciou e nós estamos com um quadro novo. O Povo Quer Saber. Amigos e amigas que acompanham o nosso programa Cidadania na sua TV Câmara Municipal, que alegria, mais uma participação nossa, né? Herval Sampaio aqui nesse quadro interessantíssimo, nós vamos estar sempre ligados aqui no quadro Em Pauta. E você se recorda, né, na semana passada, nós tocamos num tema bastante interessante, mas a gente precisa desenvolver um pouco mais essa temática que tem preocupado sobremaneira eu diria, não só a política, mas a sociedade de um modo geral, tendo em vista que, infelizmente, a gente ainda tem, né, aquela cultura muito machista, essa que é a grande verdade, né, não deixando a mulher ocupar os espaços em diversos setores. E não é diferente, pelo contrário, é muito triste essa constatação que a gente vê, né, consoante eu destaquei, com relação à participação feminina no processo eleitoral e principalmente na ocupação dos espaços. E aí, eu quero continuar esse bate-papo com você dentro dessa temática,
sobre o seguinte aspecto. Nós temos no Brasil inteiro, e não é diferente aqui no Rio Grande do Norte, várias, vamos dizer assim, acusações, várias investigações, várias frentes, né, processos que estão, né, na Justiça Eleitoral Brasileira e Potiguar, repito, não é diferente, que buscam a caracterização, o reconhecimento de possíveis candidaturas fictícias. A primeira coisa que a gente deve apontar, tá? Nós não podemos presumir realmente a candidatura fictícia. Eu digo isso com muita tranquilidade, em que pese, né, as acusações que eu tenho sofrido, né, como julgador, de que as nossas decisões, né, têm sido decisões que levam em considerações aspectos, vamos dizer, íntimos, né, ilações, indícios. Pelo contrário, eu fico muito à vontade, né? Eu não presumo nenhum tipo, vamos dizer assim, de ilegalidade, em que pese, como eu tenho dito nas minhas sentenças, eu claramente não deixar de considerar o que eu chamo de triste realidade da politicagem brasileira e que, por óbvio, né, ainda existe com muita veemência desses acertos, desses conchavos para que os partidos políticos, né, de um modo geral, né, tragam, né, e as próprias mulheres aceitando essa situação das candidaturas fictícias. E aí eu quero tratar aqui do seguinte: quais são os elementos, quais são as particularidades, tudo no caso concreto, que, respeitando sempre o devido processo legal, o contraditório, né, o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, no meu sentir, em 2018, tem um julgado fantástico, consoante eu também disse no programa passado, e que, para mim, está havendo uma interpretação errada aqui no nosso estado, né, com relação à ideia de que a única prova, a prova robusta, a prova irrefutável, é o conluio prévio entre os dirigentes partidários e os próprios candidatos, né, homens, né, que estariam participando, com as mulheres também se aceitando, né? Não é assim. Esse tipo de interpretação, para mim, é teratológica, com todo o respeito que eu tenho. Por quê? Porque em momento nenhum você pode fixar um só pressuposto, uma só linha. Claro que você não pode também presumir a existência da candidatura fictícia. Por isso que o TSE, no meu sentir, né, andou muito bem quando colocou alguns elementos que só o caso concreto vai denotar. Como, por exemplo, quando você tem uma votação muito baixa, votação zero, uma votação inexpressiva, quando você não usa recurso nenhum, movimentação financeira zero, quando você recebe, inclusive, dos fundos, né, e não há aplicação nenhuma, ou seja, quando você não faz campanha, quando você, por exemplo, desiste da sua candidatura para apoiar outras candidaturas, quando você percebe claramente que a candidatura não existe, não é? Então, são diversos elementos que tem que ser analisados caso a caso. Eu estou sendo muito criticado, né, mas em duas sentenças que nós proferimos, tanto na cidade de Ceará-Mirim quanto Itaipu, nós apontamos na primeira 11 elementos concretos e objetivos e na outra 7. Então, cada processo deve apontar em específico os elementos concretos ou objetivos para o reconhecimento da candidatura fictícia. Isso deve acontecer, no meu sentir, em todos os processos, né, no Brasil, e não em abstrato, se criar essa interpretação única ou se presumir também que tudo é candidatura fictícia. Isso não existe, tem que ter um equilíbrio entre tudo isso. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Obrigada, doutor Herval Sampaio, pela sua participação toda semana. E agora nós vamos para a apresentação de Pietro Medeiros e o quadro O Povo Quer Saber. Doutor Pietro é advogado e vai tirar as dúvidas das pessoas. Agora é com você, Pietro. Minha dúvida é com relação a descartar a lista. Olá, seja bem-vindo ao quadro Povo Quer Saber, na TV Câmara Mossoró, programa Cidadania. Aqui vamos responder algumas dúvidas, algumas perguntas que chegam para a gente através das nossas redes sociais,
programa Cidadania. E o tema dessa semana é muito importante porque estamos no início do ano, estamos aí em volta às aulas e todo mundo está se perguntando aí em relação ao material escolar, em relação ao direito do consumidor referente a esse tema. Eu trouxe aqui 3 perguntas muito recorrentes acerca do tema e eu vou responder para vocês, tá bom? A primeira pergunta é lícito as escolas cobrarem lista de material de papelaria aos pais? Então, no início do ano, o pai ou a mãe recebe aí da escola do seu filho a lista de material escolar. E nessa lista, às vezes, ele é pego de surpresa. Então, o que é que pode e o que é que não pode ter nessa lista? Vamos lá. Pelo Código de Defesa do Consumidor, não pode ter nessa lista material de uso coletivo. Em regra, o material tem que ser de uso individual. Então, material, por exemplo, de limpeza, material de higiene, como papel higiênico, isso não pode ter na lista escolar. Então, a regra é material de uso individual e não material de uso coletivo, como por exemplo lápis, caneta, isso aí pode, lápis, caneta, borracha, um caderno ali específico para as atividades do seu filho, uma pastazinha lá para o seu filho guardar as atividades. Ok, agora material de uso coletivo, aí não. E também as escolas não podem cobrar taxas dos pais para que meio que ajudar ali na energia, na conta de água. Isso aí também é vedado, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. A segunda pergunta que chega aqui para a nossa redação, aqui do programa Cidadania, vamos fazer aqui. A segunda pergunta é a seguinte: a escola pode exigir a aquisição de material, livro novo do aluno? Então, a escola pode exigir do pai que ele compre um livro novo para o aluno, para o seu filho? Não, pessoal, não pode. Desde que não comprometa o aprendizado, o livro a ser utilizado naquele ano letivo, ele pode ser um livro que o pai vai reaproveitar. Então, o aluno lá da 7ª série, digamos, tem uma parceria com o pai, já que o aluno está na 8ª série, ou um irmão, então ali ele vai poder apagar, se tiver ali de lápis grafite, vai poder apagar, e o livro estando aí em boas condições, poderá ser utilizado sim pelo aluno. Então o colégio não pode, na verdade, obrigar a compra de livro novo, desde que isso não comprometa o aprendizado. Imagine que o livro está todo riscado, as respostas estão de caneta, o livro está rasgado, não tem a mínima condição. Aí sim, aí a escola deve comunicar aos pais para que seja comprado, adquirido um novo livro. Mas, porém, contudo, se o livro estiver ali em boas condições, ele poderá sim ser reaproveitado. Para finalizar aqui, nós temos aqui a última pergunta que nos chegou, é o seguinte: isso aqui é bem polêmica, tá certo? Bem polêmica, e fique aí que eu acho que você vai gostar e vai conseguir disseminar esse conhecimento para os seus amigos. Com relação à inadimplência, a escola pode impedir que o aluno assista a aula? Então é muito comum reclamação nos escritórios de advocacia, até aqui na redação, em programas, enfim, que a escola está restringindo a entrada do aluno porque ele está inadimplente. Primeira coisa que tem que ter em mente é que a inadimplência não é do filho, é do pai. Então, o filho ali está tendo uma punição que não foi algo que ele causou, ele é um inimputável ainda, né? Ele é um incapaz. Ele não pode participar de uma relação contratual com o colégio. O contrato é feito entre os pais e a escola, certo? Então, o aluno ele não pode sofrer essas consequências, não pode haver aí sanções pedagógicas. Você não pagou, então você não vai fazer as provas desse semestre, você não vai participar aqui da educação física, não, vai ter aqui uma lista que seu nome vai estar exposto aqui na escola, você não vai entrar na escola, enfim, várias sanções que vão além do contrato e que de uma certa forma vão constranger aquele aluno perante os demais colegas de sala. Então isso aí é uma prática que não é permitido. Se você souber de alguma coisa relacionada a isso, procure a direção da escola,
procure os órgãos de defesa do consumidor e, se for o caso, dependendo da situação, procure até a polícia, tá bom? Então, este foi o quadro O Povo Quer Saber, hoje relacionado ao direito do consumidor no início das aulas, na aquisição de material escolar, na questão da inadimplência, enfim, muitos temas interessantes que vimos aqui. No próximo programa, a gente vem com mais um tema bem interessante para você, aqui no quadro Povo Quer Saber, programa Cidadania, TV aqui de Mossoró, TV Câmara de Mossoró. Grande abraço e fique com Deus. Minha dúvida é com relações a descartar lixo elétrico. Bom, nós estamos finalizando Cidadania e deixamos o convite para que você possa nos acompanhar em mais um programa inédito na próxima semana e também o convite para você continuar aqui na TV Câmara acompanhando a nossa programação. Desejo uma excelente semana para você e até a próxima.